Estimados irmãos em Cristo, que a palavra de Deus sempre esteja em nosso coração e que o Espírito Santo nos ilumine para compreendermos, para crermos, para testemunharmos, isto é, para produzirmos frutos dignos de filhos de Deus. Amém. Como disse antes, nós estamos em um final de semana muito especial para a igreja e nós temos motivos para festejar. Sem dúvida nenhuma, o maior evento, o Pentecostes, que foi a descida do Espírito Santo de forma visível sobre os primeiros cristãos, quer dizer, ali o Espírito Santo apenas se tornou visível para o mundo. Mas o Espírito Santo, o Pai e o Filho, eles sempre trabalharam, eles sempre atuaram. Tanto é que Deus diz que o mundo foi criado por meio de Cristo. Então, sempre os três trabalharam muito por nós, pela salvação da humanidade. E outro evento, 98 anos de existência da GELB, do qual muitos de vocês aqui levantaram as mãos para dizer: nós participamos em algum momento na nossa juventude, participamos de um grupo de jovens, e eu tenho certeza que até hoje vocês lembram com carinho daquele momento. E todos os anos a GELB ela trabalha com um lema geral, a fim de a gente caminhar na mesma direção. E esse ano o lema é santificação. Mas eu penso que é um termo que poucos sabem o que é. Se eu perguntasse para você responder agora o que é santificação, o que você me diria? Nós vamos tentar explicar isso hoje, mostrar como funciona. Só que eu entendo que se eu falar só da santificação, vai ficar muito vago. Eu preciso falar também de uma outra doutrina chamada justificação. Justificação. A santificação, ela só pode existir por causa da justificação. Mas o que diz esses dois termos para ti? O que é justificação e santificação? Para vocês entenderem, tentar entender, a gente sempre tenta mostrar de alguma maneira, para que vocês possam levar no coração e na mente, tentar dizer: olha, o que é justificação e santificação? Vamos lá. Para onde todos nós queremos ir quando morrer? Nós queremos ir para o céu, tá? Então o céu está aí. Mas como chegar lá? Como nós vamos chegar lá? O ser humano ele está aqui assim, ó, no mundo. Como chegar lá no céu agora? É uma dificuldade, né? Como chegar lá no céu? E aí nós usamos um termo que se fala, que é o termo justificação. E a seta está apontando para cima, que é onde nós queremos chegar. Mas como nós somos justificados, quer dizer, como é que você é tornado justo? Como é que você chega aqui? Se você está aqui. E o ser humano busca isso de todas as formas, busca a perfeição, busca uma vida plena depois da morte. Então, para sermos justificados,
só tem um meio, só tem um jeito, que é Jesus. Todo aquele que crê em Jesus, ele recebeu a santidade de Jesus. Ele foi declarado justo, inocente perante Deus. Então, a única forma de nós chegarmos no céu, nós temos que passar por Cristo. Sem isso, sem Cristo, não há como chegar lá. Por mais que se imagine, por mais que se faça. O problema é que muitos querem tirar Jesus daqui. E eles querem ser justos pelas obras deles, pelas próprias obras. Eu vou fazer muita coisa boa, porque eu não preciso de Jesus. Eu posso chegar no céu por aquilo que eu faço, mas não há outro caminho a não ser esse aqui. E isso está dito em João 3,16. Vamos falar esse versículo em conjunto, que eu sei que vocês sabem de cor ele. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você souber de cor esse versículo e você falar ele para as pessoas, você já se torna um grande evangelizador. Cristo, para que todo aquele que nele crê chegue ao céu. Isso é justificação. E falando ainda de justificação, tem o texto de Efésios 2, 8 e 9 que diz assim: porque pela graça vocês são salvos. Graça é amor de Deus que eu não mereço e eu tenho, mediante a fé. E isso não vem de vocês. Não pensem que a fé foi uma ação sua ou minha. A fé não é uma ação nossa. Não de obras, diz o texto. Porque é um dom de Deus, é um presente de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie. Não fique bravo quando você fala de Jesus e as pessoas teimam e não acreditam, porque esse é um problema dela com Deus, não é seu, não é nosso. A nossa função é pregar o Evangelho. A do Espírito é convencer. E se o homem não se convence, o problema é dele com Deus, não com nós. Mas continuemos falando. Então, justificação é uma ação de Deus na sua vida. Só pode vir de Deus, de mais ninguém na sua vida, tá? Depois que recebo a fé, nós temos a fé em Cristo Jesus, então eu tenho a salvação. E nessa fé, é essa fé que me move a produzir e a fazer coisas como frutos da salvação que recebi. As nossas obras não contam para o céu, mas elas contam para o testemunho, para mostrar aquilo que eu tenho no coração. E aí nós temos aqui algo para mostrar a santificação. Então vamos lá. Nós temos a fé e aqui agora a santificação envolve algo que é do meu coração, do seu coração,
para as outras pessoas. É o que parte de mim, é o que parte de vocês. Isso nós chamamos de santificação. E eu prefiro usar o termo consagração. Como filhos de Deus, nós somos consagrados ao Senhor. Eu consagro a Deus a minha mente, e quando eu consagro a minha mente, eu estou dizendo: Senhor, eu não quero pensar em porcaria. Quando eu consagro as minhas mãos, eu estou dizendo para Ele: Senhor, eu não quero que minhas mãos façam obras do diabo. Eu não quero que os meus pés andem por um caminho que me leva ao inferno. Quando eu consagro a minha família, eu estou dizendo: Senhor, eu quero que a minha família caminhe comigo na fé. E aí vem o que disse Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué estava consagrando a Deus a família dele. Enquanto a justificação, tornados justos, é uma ação de Deus em nós individualmente, em cada um, a santificação é uma ação de Deus através de mim, que vai para os outros. Veja que tudo é uma ação de Deus. Nós fizemos porque Deus nos move a fazer. E aí vem o texto lá de 1 João que diz: eu só amo porque Deus me amou primeiro. Eu recebo o amor, então eu levo o amor. Neste sentido, nós podemos usar o termo consagração. O cristão, ele consagra a Deus a sua vida, o seu tempo, o seu dinheiro, a sua casa, a sua família, seus dons. Jovens, vocês fazem parte desse processo. Não esperem pensar assim: deixa eu ficar velho, daí eu vou dar para o Senhor esse tempo. Qual é o tempo de servir ao Senhor? Ele então começa dizendo, no texto do Evangelho: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Ele não está dizendo que é mais uma videira. Ele está dizendo: eu sou a videira verdadeira. E todo aquele que está em Cristo vai produzir frutos. Por isso, enviado pelo seu Pai Todo-Poderoso, Jesus diz que Ele é a videira verdadeira. Professor Wilson Scholz, ele escreve o seguinte: e quando Jesus diz que é a videira verdadeira, ele está no fundo dizendo: eu sou o verdadeiro Israel. Mas como ele pode ser Israel, se Israel é um povo? Ele é Israel reduzido a uma pessoa. Ele cumpre o papel que se esperava que Israel cumprisse: ser luz e salvação do mundo. Ele foi, entre outros aspectos, o último sacrifício que Israel pelo mundo ofereceu. É claro que Jesus nunca está sem sua igreja. Ele nunca está sem a sua igreja. E nesse ponto entram os ramos. Aqui nós começamos a fazer parte da história, e aí a coisa fica interessante, escreve o pastor Wilson. Veja que nós fizemos parte disso. Eu e vocês, pecadores, fracos, doentes, envelhecemos, morremos, mas nós fizemos parte desta videira. Então, esse tronco aqui é
a nossa vida de santificação ou de consagração ao Senhor. Esta aqui é a parte principal da videira. Esse é o tronco da videira. E todo aquele que está no tronco produz frutos, frutos dignos de filhos de Deus. E tem um detalhe: precisamos produzir frutos. Vamos falar um pouco então dos ramos. Os ramos, eles precisam do tronco para ter vida, ou não? Enquanto os ramos estiverem ligados no tronco, eles terão força, eles terão sustento, eles terão vida para produzir. Mas no momento em que se corta o galho, esse galho não produz mais nada. Por isso que Jesus diz aos discípulos: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então vejam só por que a santificação, se aqui é uma ação de Deus por mim e por vocês, a partir daqui é uma ação de Deus por meio de nós, que nos faz produzir muitos frutos. E qual é a forma de permanecer então em Cristo? Somente sendo sustentado por Ele. Não pensem que se afastando de Deus, vocês vão permanecer em Cristo, porque a fé vai cair do coração. A fé vai cair porque você não dá oportunidade de Deus sustentar a sua fé. Não há forma de ter vida sem Cristo, sem Deus. Não há forma. Nós somos sustentados, fortalecidos e animados a produzirmos frutos. Então leiam a Bíblia, conheçam Deus, conheçam a palavra de Deus. Se vocês não conhecerem a palavra de Deus, o mundo vai levar vocês. Jovens, não se convencem pelo mundo. Não deixem que a modernidade tire vocês das mãos de Deus. Não deixem que as coisas do mundo afastem vocês do seu Criador e do seu Redentor e Consolador. O que o mundo apresenta como tudo liberado hoje, cuidado, isso é fala de Satanás, isso é coisa do diabo, que tenta de todas as formas, sabe fazer o quê? A primeira coisa que eles querem fazer é destruir a sua família. Querem acabar com vocês, querem destruir vocês. Obedecer os pais, por quê? Esses velhos já são caducos, são ultrapassados. Isso é coisa do diabo. E colocar na cabeça das pessoas que pai e mãe já não são mais autoridade sobre dentro do lar, mas são. Vocês podem vir com vários argumentos para me apresentar, mas vocês não me convencem. Porque Deus instituiu assim. E o que Deus instituiu, nem eu, nem os anjos, nem ninguém na terra pode mudar. Então cuidado com esse negócio de que o que importa é o amor, a felicidade. Cuida, isso é coisa do diabo. Isso é para enganar corações. Isso é para iludir o olhar de muitos. Então quando nós olhamos para um tronco, nós temos e sabemos que um ramo ele vai muito longe. Um ramo ele cresce ou não cresce? Cresce muito. E um ramo de uma videira ele se espalha bastante. Vamos pensar nos frutos que uma videira então pode produzir, né? Nós temos aqui uvas.
E a gente pensa, mas como é bom comer uvas, né? Mas precisamos estar ligados em Cristo para produzir frutos, e bons frutos, como alguns deles, né, nos apresentam. Amor, que é exatamente os frutos do Espírito na vida de um cristão. O amor, a paz, a alegria, a longanimidade, quer dizer, a paciência, ser bondoso, ser fiel, ser manso, ter domínio próprio, honestidade. Vamos colocar mais alguns. Honestidade, confiança em Deus acima de tudo e de todos, nada interessa nesse mundo, são frutos que automaticamente quem está em Cristo pode produzir, e são dons do Espírito. Amor ao próximo, citado também pelo Evangelho. Estão vendo os frutos pendurados? Viram que ficou um galho ali que não está produzindo nada, né? O que acontece quando na videira tem um ramo que ele não tem fruto? Ele está lá só ocupando espaço. O texto diz: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Como é que a gente pode estar ligado em Cristo e não produzir frutos? Sabe aquele negócio de batizar e depois sumir da igreja? A criança recebeu a fé, ele foi ligado ao reino de Deus, ele foi ligado em Cristo e ele está ligado em Cristo, mas como os pais, os padrinhos não levam para a igreja, ele também depois some e aí ele perde a fé. Ele está lá, ele foi batizado, está ligado em Cristo, mas não produz fruto. Então chega um momento em que Deus o corta, e corta mesmo. Quem lidou com videira sabe que a videira precisa ser limpada dos galhos que estão lá só ocupando espaço. E assim, na vida dos cristãos também acontece. E não pensemos nós que Deus corta alguém com alegria. Deus não gosta de cortar um galho que não produz fruto. Porque esse galho, ele é jogado fora. Vejam, irmãos, que até é interessante nós lembrarmos do texto lá de Efésios que eu citei antes, quando ele diz lá que nós somos criados em Cristo Jesus para boas obras. Então o texto de Efésios, ele não para lá no versículo 9, mas ele continua no 10 dizendo: mas vocês foram criados em Cristo Jesus para fazer boas obras, para viver a fé. Então não recolham os dons que vocês têm. Nós temos muitas oportunidades de levar o Evangelho, de usar os dons, de dedicar a vida, de ser consagrado ao Senhor. Não pensem assim: eu só vou ao culto e amém, eu fiz a minha parte. Isso é só uma parte. Tem muita coisa para fazer. Produza fruto, para que Deus não te corte da videira. Produza frutos dignos de filho de Deus. E João, quando batizava, ele dizia: recebam o batismo para arrependimento dos vossos pecados. Quer dizer, agora vão produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Como filhos de Deus, produzam frutos dignos de pessoas que confessam a sua fé, que confessam o seu pecado.
E nós temos, irmãos, isso não é salvação por obras, mas procurar levar uma vida correta, isso é fruto da fé. E aqui um recado para todos, que hoje está muito na moda apenas os casais resolver juntar os trapos, morar juntos, sem regularizar a situação. Se você toma uma decisão dessas, eu digo para ti, não participe mais da ceia. É muito sério isso. É muito sério levar Deus na brincadeira. Com Deus não se brinca. E a gente está cansado de ver exemplos por aí que com Deus não se brinca. Então, produzir frutos dignos de arrependimento, como filhos de Deus, viver como filhos de Deus. Deus irá nos aperfeiçoar, irmãos, nos dons. Você é chamado, você é convidado, você foi criado em Cristo Jesus para boas obras. Deus vai te capacitar para o trabalho. E temos muito trabalho a fazer. E por isso nós podemos até dizer com o poeta, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faze-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Como tu queres, Senhor amado, tu és o oleiro e eu o barro. Quebra minha vida e faze-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Fiquem firmes, irmãos, na videira. Fora dela, não há vida e não há como produzir frutos que agradam ao nosso Deus, para a honra e glória do Senhor. Amém.